Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de capacitores, elementos que têm a capacidade de armazenar carga elétrica, sendo que essa carga elétrica é dependente da diferença de potencial que nós temos entre as duas placas condutoras. Estamos na apostila 6, aula 70 e 71, capacitores, página 66. Então, falando de capacitores, uma das características do capacitor é a capacidade eletrostática ou a capacitância. Essa capacitância é obtida através de uma relação, de uma divisão da quantidade de carga dividida pela diferença de potencial. Isso é constante para cada diferença de potencial entre as placas do meu capacitor, entre os terminais do meu capacitor, eu tenho a quantidade de carga elétrica acumulada. A unidade de medida da capacitância é o Coulomb por volt, denominado de Faraday. Então, numa esfera, temos que a capacidade, independente se é esfera ou outro elemento de outra geometria, é a quantidade de carga dividido pelo potencial. Agora, na esfera, temos que o potencial, na esfera, é o K, que é a constante eletrostática, vezes a carga dividido pelo raio. Substituindo o valor do potencial aqui no lugar do V, temos então que a minha capacitância de uma esfera é o raio dividido pelo K. Representação do capacitor, então nós temos dois elementos condutores e entre eles um material isolante. Lembrando que no nosso capacitor não flui corrente elétrica entre as placas dele. Aqui nós temos uma curva característica, o capacitor sendo carregado, um gráfico carga por tensão, e a área é numericamente igual à energia que é acumulada entre essas placas desse capacitor. A energia é igual a C1 ao quadrado dividido por 2, a energia é igual à área, então a área de um triângulo, no nosso caso, base vezes a altura dividido por 2, U vezes C dividido por 2, mas quem é a nossa carga? Nossa carga é o C vezes o U. U vezes U deu o quadrado. Então, a energia fornecida pelo capacitor é C, U ao quadrado, dividido por 2, energia dada em Joule. Então, os nossos capacitores, eles podem ser associados em série ou em paralelo. Quais as características da associação em paralelo? Primeiro, entre os terminais de todos os capacitores associados em paralelo, nós temos a mesma diferença de potencial, o mesmo U. A quantidade de energia que é fornecida por uma associação de capacitores em paralelo é a quantidade de carga do capacitor 1 mais a quantidade de carga do capacitor 2 mais a quantidade de carga do capacitor 3. Lembrando que capacitor equivalente é um capacitor que tem a mesma função que outros vários capacitores. Então, no nosso caso aqui, então nós temos que na associação em paralelo, a tensão em cada capacitor é a mesma, U é igual. A quantidade de carga que é fornecida ao nosso circuito é a soma das cargas de cada elemento, Q1, Q2 mais Q3. E a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias de cada capacitor. Então, o nosso C equivalente, como ele é obtido, é o C1 mais C2 mais C3 mais quantos capacitores estiverem em paralelo. A capacitância equivalente é sempre maior que a de qualquer um dos capacitores componentes do nosso circuito. Quando essa associação em série, antes nós tínhamos que a diferença de potencial era igual, agora não é igual com a diferença de potencial. O que é igual é a carga. A carga do capacitor 3 é igual à carga do capacitor 2, que é igual à carga do capacitor 1, e temos que a nossa diferença de potencial U é igual o 1, o 2, mais o 3. A carga em cada capacitor é a mesma da associação, então Q do 3 é igual ao Q do 2, que é igual ao Q do 1, que é igual ao Q do capacitor equivalente. A tensão total é igual à soma das tensões em cada elemento, então U é igual ao 1, o 2 mais o 3, e o inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias
de cada capacitor. Então, nosso capacitor equivalente aqui, ó, 1 sobre o capacitor equivalente, igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3 e assim sucessivamente. A capacitância equivalente é sempre menor que a de qualquer um dos capacitores componentes. Vamos para o exercício 1. Um capacitor pode ser construído com duas placas paralelas de material bom condutor, colocadas bem próximas uma da outra e separadas por um bom isolante. No circuito a seguir, enquanto a chave CH está aberta, o capacitor de capacidade eletrostática C encontra-se completamente descarregado. Após a chave CH ser fechada, PETS. Então, vamos lá. Esta chave vai ser fechada. Então, o nosso gerador aqui vai ser conectado com um terminal do capacitor e o nosso resistor. A tensão e a corrente no resistor R no exato instante em que a chave CH é fechada. Então, no exato momento que essa chave é fechada, entre os terminais do capacitor eu tenho nenhuma diferença de potencial. Então, sobre o resistor aqui, a diferença de potencial é o U, que é o nosso E aqui. Aí a corrente, quem é a corrente? A corrente vai ser o nosso E dividido pelo R. U é igual a R. U é igual a R vezes I e é igual o U sobre R. No nosso caso, U é a nossa força eletromotriz aqui, que é o E. Item B, a tensão e a corrente no resistor bastante tempo depois que a chave CH se encontra fechada. Então, conforme fecha essa chave, o que vai acontecer? Inicialmente, a diferença de potencial entre as placas do nosso capacitor é nula. No entanto, ela começa a armazenar carga e a diferença de potencial entre essas placas começa a aumentar. Aumentar até quando? Até o valor do E. Então, depois de muito tempo, entre as placas do nosso capacitor, eu tenho uma diferença de potencial de E. E aqui. Para que surja a corrente elétrica, é necessário a diferença de potencial. Logo, o nosso circuito não terá diferença de potencial, então nosso I vai ser zero. O U vai ser zero, que a tensão no resistor é zero, e o I também será nulo. Item C, a quantidade de carga acumulada no capacitor em função de C e E, ou seja, a quantidade de carga que ele é capaz de descarregar através do resistor R, caso seja substituído por um fio ideal. Então, temos que a capacitância é igual ao Q dividido por U. Então, o nosso Q é o C vezes o E. Seria o C vezes o U, mas no nosso caso o U é igual ao E. Item D. Desenhe um gráfico da quantidade de carga acumulada no capacitor em função da tensão em seus terminais durante o processo de carga. Então, temos aqui a representação, carga por tensão, e essa área numericamente igual à nossa energia. Sabendo que a energia acumulada no capacitor é numericamente igual à área sob o gráfico no item anterior, determine o seu valor em função de Q e U. Então, nossa energia é numericamente igual à área, U vezes Q dividido por 2. Bom, item 1, item 2. A energia é em função de C e de U, não em função de Q. Então, o Q vai sair e vai entrar o C. Quem é Q? C capacitância vezes a diferença de potencial, que no nosso caso é o E. Então, vai ficar C e o nosso E vamos representar por U. Então, certo, vai ser o nosso E, nosso U. Então, vai ficar aqui, ó, ou C vezes E. E o nosso U aqui, ó, é o nosso E. Então, ficou C vezes U. Então, a nossa energia é C, U ao quadrado dividido por 2. Lembrando que eu poderia colocar o E aqui também, tá bom? Porque sabemos que a diferença de potencial no capacitor, depois que ele esteja totalmente carregado, é o E. A energia em função de Q e de C. Então, de Q e C, então vou substituir o U aqui. Ó. Quem é U? U é igual a Q dividido por C. O U sobe multiplicando, C passa dividindo. Então, eu troco no valor do U, Q dividido por C. Então, ficou Q ao quadrado dividido por C. Q ao quadrado sobre 2C. Né? Ó, peguei o U aqui. Ó. Quem é U? É o meu Q dividido pelo C. Então, 3, energia aqui ao quadrado dividido por 2C.
Exercício 4. No circuito abaixo, ao lado, quando somente os pontos 1 e 2 estão conectados, o amperímetro ideal indica uma corrente de 2 amperes. Se 1 e 2 estiver conectado, logo o capacitor não faz parte do nosso circuito aqui, a nossa malha fechada vai ficar aqui, ó. O fluxo de corrente elétrica ocorrerá apenas nessa malha. Aqui não teremos corrente elétrica aqui, ó, nessa malha. Nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Em seguida, os pontos 1 e 2 são desconectados e são ligados aos pontos 1 e 3. Após um longo intervalo de tempo, a ligação entre os pontos 1 e 3 é desfeita e são conectados os pontos 2 e 3. Então, o que acontece? Desconectei 1 e 2 e conectei 1 e 3. Então, depois de muito tempo, o que vai acontecer? O capacitor começa a se carregar. Se carrega até que ponto? Até o ponto que a diferença de potencial entre as placas é igual ao nosso E. Aí depois o que eles faz aqui? Desfaz essa ligação 1 e 3 e faz a ligação 2 e 3. Então o que acontece? Toda a carga do capacitor aqui, ó, vai ser fornecida para o nosso resistor e dissipada na forma do efeito Joule. Determina a indicação do amperímetro um pouco antes da ligação entre 1 e 3. Antes da ligação 1 e 3, indicação do amperímetro antes da ligação entre 1 e 3 ser desfeitas. Então o que acontece? Antes, depois de muito tempo ficou a ligação 1 e 3, então nosso capacitor começou a se carregar, se carregou totalmente, aí depois eu cheguei e desfiz essa ligação. Depois de muito tempo, essa diferença de potencial é igual ao E, logo nosso amperímetro registra zero, porque a diferença de potencial aqui é nula. Não, então, o I é igual a 0 ampere, não existe corrente. B, a quantidade de carga acumulada no capacitor no instante indicado no item anterior. Então, nós temos aqui o I é o nosso E dividido pelo R. Então, a primeira coisa que nós vamos determinar é o valor do nosso E. E o nosso E, então, eu coloquei aqui. O I, que é 2 amperes, é o E dividido pelo R, equivalente aqui 2 mais 4, 6. O nosso E é 12 volts. Por que eu utilizei esse E 12 volts? Porque no lugar do U, nós vamos colocar 12 volts. O nosso C, a capacitância, a quantidade de carga acumulada dividido pelo E. Mas quanto que vale o E? Já sabemos que vale 12 volts. E o nosso C foi dado aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 6. Opa, tá aqui. Qual o valor da capacitância? 20 microfarad. Lembrando que temos que transformar para farad. De microfarad para farad, eu vou dividir por 1 milhão, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 6. O 12 dividindo, passa multiplicando. A quantidade de carga é 240 microcoulomb. Item C, a energia dissipada pelo resistor R após ser feita a ligação 2 e 3. Então, toda a energia que foi acumulada no capacitor vai ser dissipada pelo resistor. Então, a energia do nosso capacitor, C é ao quadrado dividido por 2. O nosso C nós temos, o nosso E também temos. Substituindo, 20 vezes 10 a menos 6 vezes 12 ao quadrado dividido por 2. Então, nós temos uma energia de 1,44 vezes 10 a menos 3 joules. Exercício 5. No esquema abaixo, temos 3 capacitores ligados em paralelo e sujeitos a uma tensão U. O que ocorre com a tensão em cada capacitor? Então, cada capacitor está sujeito à mesma diferença de potencial U entre seus terminais. Pronto, é a mesma para cada capacitor. Então, U de cada capacitor é a diferença de potencial entre pontos A e B. Item B, qual é a quantidade de carga total acumulada na associação? A quantidade de carga que essa associação pode fornecer para o circuito é o Q1 mais o Q2 mais o Q3. Item C, encontre uma expressão para a capacitância equivalente da associação. Então, temos o quê? Que o Q fornecido é carga 1 mais carga 2 mais carga 3, mais quem que é a carga? C vezes U. Vamos substituir aqui, ó, C vezes o U. No Q1, C1 vezes o U, C2 vezes o U e C3 vezes o U. Mas o U é igual para todos.
Então, nós vamos cortar o U aqui de todos os elementos. Então, sobrou aqui capacitância equivalente numa ligação em paralelo de capacitores é igual à soma da capacitância de cada capacitor. Capacitor equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3 mais quantos estiver. Pessoal, finalizamos esta aula. Espero que tenha entendido. Caso contrário, conversaremos na nossa videoconferência. Até lá e um grande abraço.